Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui resolver alguns exercícios para o estudo da prova, né? Nós vamos estudar fatoração e vamos começar aqui pela questão número 1, que diz o seguinte: se m vale 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, menos 3 ao quadrado menos 5 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e todo mundo elevado ao quadrado, ele pede para encontrar o valor de m. Então, podemos resolver da seguinte forma: m igual 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, todo mundo isso ao quadrado. Depois nós temos, deixa eu pegar aqui a atividade, menos 3 ao quadrado menos 5 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e tudo isso ao quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver isso daqui pelo trinômio do quadrado perfeito. Aqui a gente tem uma soma e nós temos aqui a diferença. E aqui eu vou distribuir o quadrado. Então vai ficar m igual quadrado do primeiro, então é 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora, aqui vai ser o menos. Menos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por, e vou distribuir essa potência. Então, vai ficar 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Continuando aqui, o que nós temos? Vou verificar aqui quais são os termos que têm o mesmo valor, mas têm sinais diferentes. Ops, temos que tomar cuidado aqui com uma situação. Esse menos aqui, ele vai distribuir depois que for calculado aqui depois que a gente desenvolver isso daqui. Então, faltou aqui o parênteses. Aqui. Faltou aqui o parênteses. Temos que lembrar aqui do parênteses. Agora sim a gente vai distribuir o menos para todo mundo. Então vai ficar aqui, vamos reescrever. Temos m igual 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Esse menos com mais vai ficar menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Agora sim, olhando todos esses termos, quem que tem o mesmo valor, mas sinais opostos? Por exemplo, 3 ao quadrado, cancela com 3 ao quadrado. Tem o mesmo valor, mas sinais opostos. Esse aqui também, 5 ao quadrado e com menos 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter m igual a mais 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, mais 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Vamos verificar aqui, o que tem em comum entre esses dois termos aqui? Nós podemos colocar em evidência
o 3 ao quadrado. E também podemos colocar em evidência o 5 ao quadrado. Tá bom? Então, é como se eu escrevesse assim, ó. Vou colocar esses dois em evidência. M igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, abre parênteses. Sobrou o 2 e sobrou o 2 desse lado. Posso somar? Poderia somar, mas vamos deixar em evidência assim por enquanto. Dividido por... O que é 3 ao quadrado? É 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? É 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como aqui eu tenho uma multiplicação de um parênteses e aqui embaixo eu tenho só multiplicação, agora nós podemos fazer as simplificações. 3 ao quadrado com 3 ao quadrado, 5 ao quadrado com 5 ao quadrado. Então, o que sobrou? Vai sobrar em cima 2 mais 2 e aqui embaixo 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 mais 2 é 4, 3 ao quadrado é 9, vezes 5 ao quadrado, que vale 25. Então, continuando aqui a continha, nós temos o seguinte: M é igual a 4 vezes 9 vezes 25, que dá quanto? Vamos fazer aqui a conta. 25 vezes 9, 9 vezes 5, 45, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Então, 4 sobre 225. Tá certo? Alternativa D, nesse caso, né? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 pede para a gente simplificar essa expressão. X mais y ao quadrado menos 4xy dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. Com x e y diferentes. Eles não são iguais entre si. Então, vamos resolver. Questão número 2. Vamos fazer a simplificação. X mais y ao quadrado menos 4xy dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou aplicar o trinômio do quadrado perfeito, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que seria isso daqui, ó. A mais B ao quadrado é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos resolver. Vai ficar x ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repete o menos 4xy dividido por, e aqui, este é a diferença de quadrados. A diferença de quadrados é dada por a seguinte forma. Se eu tenho o número ao quadrado menos o outro número ao quadrado, a faturação dele vai ser o produto da soma desses dois números vezes a diferença desses dois números. Lembrando que esses dois números são as raízes desses números que estão ao quadrado. Então, se eu tenho a ao quadrado, vou usar apenas a raiz do a ao quadrado. Se eu tenho b quadrado, a raiz do b quadrado. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado vai dar x mais y vezes x menos y. Agora, continuando aqui a fatoração. Olhando para essa expressão, como que eu posso simplificar isso? Então, eu posso olhar aqui, primeiro, que dá para fazer 2xy e vou somar com esse daqui. 2xy com menos 4xy, que vai dar menos 2xy. Estou devendo 4, só consegui pagar 2. E aí eu repito as outras informações. Eu tenho x ao quadrado, vai ficar 2xy
mais y ao quadrado dividido por x mais y vezes x menos y. Na parte de cima, o que nós temos? Na parte de cima, nós temos o trinômio do quadrado perfeito. Por que trinômio? Porque são 3 termos. E é trinômio do quadrado perfeito porque esse ao quadrado aparece aqui uma vez. Esse aqui ao quadrado aparece uma vez. E pela fórmula, nós temos que o termo do meio é multiplicado por 2. Olha só o que nós temos aqui em laranjinha. A única coisa que muda é o sinal de menos. Quando é menos aqui, significa que tem uma diferença. Então, a gente pode observar que esse daqui vai ser o primeiro termo e esse é o segundo termo. Então, vai ser esse termo menos esse termo, todo mundo ao quadrado. Então, vai ficar x menos y ao quadrado dividido por x mais y vezes x menos y. O que é um número ao quadrado? Significa que é um número vezes ele mesmo. Então, vai ficar x menos y vezes x menos y dividido por x mais y vezes x menos y. Agora, os termos semelhantes eu vou simplificar e sobra apenas x menos y com x mais y. Essa é a simplificação da expressão, não tem como simplificar mais. Nesse caso, a alternativa B. Ok? Vamos agora para a questão número 3. Na questão número 3, ele diz o seguinte, pede para simplificar a fração algébrica, sendo x e y números reais, tal que x mais y é diferente de zero e x menos y é igual a 4. Vamos lá, então. Então, escrevendo aqui a expressão da questão 3, temos x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2x mais 2y dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu vou olhar primeiro o seguinte. Aqui, ó, nesses dois aqui, já consigo enxergar que é uma diferença de quadrados. Nesses outros dois aqui, eu vou olhar o seguinte. Esses dois aqui, o que tem em comum? Vai ser o número 2, né? E nessa situação aqui, também temos a diferença de quadrados. Então, a cada dois parzinhos aqui de termos, a gente vai ter um tipo de fatoração diferente. Então, o primeiro que eu destaquei em verde vai ser a diferença de quadrados, então x mais y vezes x menos y. O outro parzinho vai ser o 2, que a gente vai colocar em evidência, vai ficar x mais y. E na parte de baixo, nós temos a diferença de quadrados, que é fatorado pelo produto da soma pela diferença. Agora, novamente, olhando essa expressão, na parte de cima, nós temos de igual, nesse primeiro termo, x mais y e x mais y. Então, nós vamos responder assim. Nós vamos colocar em evidência x mais y, e o que sobra vai ser, desse lado, x menos y, e do outro lado, o número 2. Fecha parênteses, e embaixo a gente só copia x mais y vezes x menos y. Muito bem. Aí agora, nós vamos olhar aqui o que tem em comum. Nós temos uma multiplicação aqui entre dois parênteses, então nós podemos simplificar este com este. Este com este nós não podemos fazer porque eles vão estar dentro do parênteses, mesmo que aqui embaixo está sendo multiplicado, mas aqui está dentro. Então, nós não podemos simplificar. Então, vamos reescrever isso. Sobrou aqui para nós x menos y mais 2 dividido por x menos y.
E aí ele diz o seguinte, que essa diferença significa 4, tá bom? Então, vamos lá. Então, a diferença aqui de x menos y e x menos y, onde tem essa diferença, vale 4. Então, eu vou colocar 4 mais 2 dividido por 4, que vai ser 6 dividido por 4, que é igual a 3 sobre 2. Como das alternativas que nós temos está tudo em decimal, então, nós vamos pegar e fazer essa divisão. 3 dividido por 2 igual a 1,5. Nesse caso, a alternativa A. Vamos para a questão número 4. A questão número 4 diz que o par ordenado é a solução dessa expressão. Então, ele pede para descobrir qual que é o valor de x menos y. Para a gente calcular isso, nós vamos de novo lá na fatoração. Então, essa é a questão número 4. Questão número 4. E aí nós temos a expressão x ao cubo mais x ao quadrado y menos 8x menos 8y igual a 7. E ele quer saber quanto que vale x menos y, quanto que vale essa informação. Primeiro, entre esses dois parzinhos aqui, quem que a gente pode colocar em evidência? O x ao quadrado. Então, coloca x ao quadrado, aqui vai sobrar x, e do lado de cá vai sobrar mais y. E do lado de cá, o que nós temos em comum? Nós temos em comum menos 8 e menos 8. Então, nós vamos colocar em evidência menos 8 e sobra x mais y. Tudo isso igual a 7. Agora, dentro dessa expressão toda aqui, o que tem em comum? Nesse termo e depois nesse termo. O que tem em comum é o x mais y. Então, nós vamos colocar em evidência x mais y. Quando eu tiro x mais y desse lado, me sobra x ao quadrado e menos 8, igual a 7. Agora, eu preciso pensar quais dois números que multiplicados entre si dá 7. Tá? Quais dois números que multiplicados entre si dá 7? Minha primeira opção é o seguinte, vai ser esse ser 1 e depois eu multiplico por 7. Aí eu tenho 7, beleza? Tem outro número? Minha segunda opção seria essa situação ser 7 e essa situação ser 1. 7 vezes 1 igual a 7 também. Então, o que eu preciso fazer? Na primeira opção, eu vou descobrir quanto que vale o x e o y, que somados dá 1 e que nessa situação dá 7. Então, vamos resolver a primeira opção. Primeira opção é quando eu falo que x mais y vale 1 e que x ao quadrado menos 8 vale 7. Essa é a minha primeira opção, que são os fatores. Para poder calcular isso, sempre é mais fácil a gente calcular quando a gente tem uma única variável, né? Nesse caso, essa situação aqui. Então, eu vou fazer x ao quadrado igual a 7 mais 8, x ao quadrado. Vamos voltar aqui, né? Menos 8 igual a 7. Esse menos 8 passa adicionando do outro lado. X ao quadrado igual a 7 mais 8. X ao quadrado igual a 15. X vai ser igual a raiz quadrada de 15. Como x vale raiz quadrada de 15, então eu tenho o seguinte. Para descobrir quanto que vale o y, então eu venho aqui nessa segunda equação. Na primeira equação, x mais y igual a 1. Aonde tem x, eu coloco raiz de 15, vai ficar mais y, vai ficar mais y igual a 1. Y é igual a 1 menos raiz de 15. E guarda essa informação, tá bom? Guarda essa informação. Na segunda opção, em laranja, é do contrário.
Na segunda opção, eu vou considerar o seguinte, que esse fator somados juntos aqui, o x e o y, dá 7, e esse outro fator, x² menos 8, dá 1. Então, 7 vai ser x mais y e 1 x² menos 8. Então, vou fazer lá. Vai ficar x mais y igual a 7 e x² menos 8 igual a 1. E vou resolver essa opção. Começando aqui também, vai ficar x² menos 8 igual a 1, x igual a 1 mais 8, x² igual a 1 mais 8, x² igual a 9, x igual a raiz quadrada de 9, x igual a 3. Guardo essa informação e vou substituir agora nessa primeira equação. Então, x mais y igual a 7. Como x vale 3, mais y igual a 7, então y igual a 7 menos 3 e 4. Ele quer que nós encontremos quanto que vale x menos y. Como x vale 3, nesse caso, e y vale 4, então a resposta vai dar menos 1. Essa informação. Se a gente fizer aqui a diferença entre esses dois aqui, x menos y igual raiz de 15 menos 1 menos raiz de 15. Então, seria raiz de 15 menos 1 mais raiz de 15. Então, a gente teria 2 raiz de 15 menos 1. Essa também seria uma outra resposta. Mas das alternativas que nós temos as alternativas menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, nós vamos assinalar a resposta que vale menos 1. Tá certo? Nós agora vamos para a questão número 5. Vamos para a questão número 5. O único par de números naturais m e n que satisfaz a igualdade m² e n² é 17. Então, a gente tem aqui m² menos n² igual a 17. Diferença de quadrados significa m², significa m mais n, que multiplica m menos n, igual a 17. Quais dois números multiplicados entre si que dá 17? O que significa? Significa que eu só consigo que esse seja 1 e que esse seja 17. Ou pode ser do contrário, que esse seja 17 e que esse seja 1. Né? Vamos pensar, quais dois números somados dá 17 e que a diferença dá 1? Vamos testar? Quais dois números somados, m mais n igual a 17, e a diferença dá 1? Podemos ir chutando. Se a gente tentar assim, dois números diferentes. Se eu tentar 10 mais 7 igual a 17. Mas se eu pegar essa mesma informação, 10 menos 7, vai dar 3. Então, não deu certo. Outra tentativa. Se eu fizer 9 mais 8, vai dar 17. Se eu fizer 9 menos 8, vai dar 1. Então, isso significa que o m é 9 e o n é 8. Se o m é 9 e o n é 8, então a pergunta é do número 4. Da questão número 5, me desculpa. Da questão número 5. Qual é o único par naturais que desfazem essa igualdade
E aí a gente tem as respostas. O produto é 72, a soma é 18, o quociente é 17, a diferença é 2. Então significa que, se é o produto, nós vamos multiplicar entre si esses números. 9 vezes 8 é 72. Então tá correta essa resposta, né? O produto é 72. Se eu precisasse, se a resposta fosse de soma, então seria 9 mais 8, que dá 17. E aqui não tem nenhuma opção aqui que é 17, fala que é o quociente. Quociente é a operação da divisão. A diferença é 2, a diferença entre 9 e 8 é 1. O quadrado da diferença é 17. A gente viu aqui que a diferença dos quadrados que é de 17, não o quadrado da diferença. Então, o que é quadrado da diferença? É como se tivesse m menos n ao quadrado, daria 17. Mas não foi essa informação que ele deu, tá? Ele está falando que m mais n vezes m menos n é igual a m ao quadrado menos n ao quadrado, que a gente fala a diferença dos quadrados é igual a 17. Então, a resposta, a diferença dos quadrados é igual a 17, ou o produto de m por n dá 72. Muito bem?